Boa tarde para vocês. Espero que vocês estejam bem, né? E, digamos, não apavorados com a aula de segunda-feira, porque realmente foi uma aula muito complicada, foi uma aula muito ruim no final das contas. Depois eu andei pensando a respeito da solução daquele problema, né? É impressionante quando a gente está de cabeça quente, como a gente faz bobagens e não enxerga coisas óbvias. Mas, às vezes, as coisas óbvias, elas são extremamente importantes. A gente não se atina para elas em determinados momentos. Então, eu quero apenas revisitar aquele problema para chamar a atenção de vocês de um aspecto, como é que a gente construiria a equação de vínculo corretamente naquele problema. Vocês devem se lembrar que a confusão inteira naquele problema começou a partir do momento que eu encontrei ou escrevi uma equação de vínculo errada. E eu acho que, no final das contas, apesar de, num segundo momento, ter escrito a equação de vínculo corretamente, a justificativa em si, eu acho que ela não ficou muito boa. Do porquê que a primeira estava errada e o porquê que a segunda era correta. Porque, no final das contas, do ponto de vista físico, as duas estavam corretas. As duas refletiam uma, vamos dizer assim, uma realidade, né? Tanto aquela primeira que eu coloquei para se medir o comprimento de arco em cima da superfície esférica, quanto a segunda, né? Em que eu fixei a partícula em cima da superfície da esfera, né? Mantendo a distância radial fixa. A explicação é muito simples, mas muito simples mesmo. Só que na hora, acho que eu comecei a ficar puto com o caminho que a solução estava tomando, realmente fiquei incomodado na hora e aí a coisa não fluiu. Então a última aula foi muito ruim, muito honestamente, tá certo? Mas eu aproveito e até me desculpo com vocês, porque a aula realmente foi uma bosta. Não que não seja uma bosta sempre, pode ser que ela seja ruim sempre, mas na segunda-feira foi ruim, mas ruim demais. Eu fiquei muito frustrado com a aula de segunda-feira, tá certo? Então eu vou revisitar esse problema, mesmo que eu não faça o problema todo, por completo, mas pelo menos a questão da equação de vínculo, eu acho que ela merece ser melhor discutida. Tá certo? Então eu vou revisitar o problema da partícula deslizante em cima de um hemisfério. Então vejam só. Basicamente, o que nós tínhamos no problema era o seguinte. Você colocou uma partícula em cima de uma calota hemisférica. Tem uma versão do problema, eu acho que é no livro do Merion, em que a análise é feita em cima de um anel, mas no final das contas é a mesma coisa. E a gente desejava saber qual é o ponto a partir do qual a partícula perderia contato com essa superfície, certo? Ponto, qual a altura, né? Qual é a altura H, aonde o contato com a superfície ele deveria deixar de existir. Então, para isso, eu marquei a posição da minha partícula, né? E se eu fosse escrever a minha Lagrangiana seria a diferença entre a energia cinética e a energia potencial, ou meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, menos mg vezes a altura y, que é uma altura medida em relação à base desse hemisfério, região onde eu coloquei um nível de altura y igual a zero. Como usual, né,
O ideal num problema como esse, por conta da geometria onde o movimento está acontecendo, é tratar esse problema em coordenadas polares. Porque você está imaginando que o movimento vai acontecer ao longo de uma linha curva, um arco de círculo, melhor dizendo. Então a gente escreveria o x como sendo uma distância r vezes o cosseno de θ. Aliás, aqui nesse caso, né, de acordo com a marcação que a gente fez, eu teria r seno de θ. E o y, por sua vez, ele seria igual a r vezes cosseno de θ. Então essas são as expressões das coordenadas x e y da partícula em função da distância radial e em função da posição angular em que ela se encontra. Na minha lagrangiana, eu preciso de x ponto e y ponto. E se eu fizer o procedimento usual, a gente vai conseguir mostrar que x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado... Espera aí que uma pessoa pediu para entrar na sala, só um minutinho. E aí, se eu fizer a soma de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado, isso aqui seria igual a r ponto elevado ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado. Ou seja, você tem, em tese, pela sua transformação de coordenadas, uma componente de velocidade na radial e uma componente de velocidade tangencial, tá certo? Que depende do raio e da velocidade angular. Então, a minha lagrangiana ela seria meio de m vezes r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado menos mg vezes a altura y. Essa altura y é um cateto adjacente a esse ângulo θ. Então, essa altura aqui, em função do θ, ela é dada pela distância radial vezes o cosseno de θ. Essa é a lagrangiana que eu teria para essa partícula. Aí chegou o momento em que a confusão do problema começou. A questão do vínculo. E aí eu tinha tomado como ponto de partida o seguinte: o que eu preciso para que a partícula esteja presa à superfície da esfera? Num primeiro momento, eu tinha colocado essa equação aqui. Eu tinha medido o comprimento de arco descrito pela partícula em cima da calota esférica. E eu chamei esse comprimento de L. Ora, esse comprimento de arco, esse meu L, ele depende da distância radial e da abertura angular em radianos. O L, ele é igual a R vezes θ. Isso está errado? Não. Isso em si não está errado. É assim que eu realmente mediria esse segmento curvo. Só que tem dois aspectos que precisam ser considerados. Isso aqui não é verdade apenas na superfície de uma esfera. Isso é verdade ao longo de qualquer superfície curva. E não apenas em cima de uma superfície esfera. Quer dizer, essa condição não é a condição que, de fato, reflete o aprisionamento da partícula em cima da superfície. Mas tem um aspecto mais importante ainda para você enxergar o porquê que essa relação não deveria ser a sua equação de vínculo no problema. A questão é simples. Nessa primeira versão da sua lagrangiana, você escreveu a sua lagrangiana em coordenadas cartesianas. Tem um vínculo em coordenadas cartesianas? Tem. Qual é o vínculo? O vínculo é que, qualquer que seja a posição em que a partícula se encontre, se você somar a altura dela em relação à base desse hemisfério, mais a distância x que a separa da origem, você sempre vai satisfazer o teorema de Pitágoras.
Então, o vínculo em coordenadas cartesianas, ele poderia ser expresso como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a rzão ao quadrado, em que o rzão é o raio do seu hemisfério. Isso me permitiria eliminar o y em favor do x e eliminar o y ponto em função do x ponto, derivando essa equação aqui em relação ao tempo. A lagrangiana vai ser escrita em função de uma única coordenada, que é a coordenada x, ao longo da horizontal. Mas ela vai ficar uma lagrangiana mais difícil de ser trabalhada. A expressão dela vai ficar um pouco mais complicada. A gente opta, então, por migrar para coordenadas polares, visando simplicidade na lagrangiana e, posteriormente, nas equações de movimento. Porém, o que eu quero que vocês entendam por definitivo é o seguinte. O que é a equação de vínculo? Ela é uma equação que estabelece algum tipo de amarra entre as coordenadas que você usa para mapear seu problema. Então, se eu resolver trabalhar em coordenadas cartesianas, pode ser que o problema fique mais difícil de ser trabalhado. Ninguém está dizendo que não vai ficar. Mas, ao mapear a minha lagrangiana em coordenadas x e y, o vínculo tem que depender da variável x e da variável y. É uma equação entre as coordenadas que você usa para localizar a partícula. Quando você migra para coordenadas polares, e então você escreve a sua lagrangiana em coordenadas polares, qual é o par de coordenadas que você utiliza para poder expressar a lagrangiana? Você tem uma lagrangiana que vai ser expressa em função de r, θ e das velocidades generalizadas r ponto e θ ponto. As coordenadas de localização da partícula nesse problema são essas aqui. O r e o θ. Então, o vínculo, ele só pode depender de r e θ. Ele não pode depender de uma outra coordenada ou de uma outra variável. E é aí que residiu a minha falta de malícia, o que eu não enxerguei na solução do problema. Apesar dessa relação aqui, L igual a Rθ, medindo o comprimento de arco em cima da superfície ser correta, ela não serve como uma equação de vínculo, apesar de que isso aqui também é correto, não há nenhum problema em escrever essa relação, mas isso aqui não é uma equação de vínculo, porque você não expressou a sua lagrangiana em função dessa distância L. A lagrangiana ela está expressa em função de r e θ, e não em função do L. Então, o vínculo, se ele existir, ele tem que ser função de r e θ, no máximo. Porque pode ser que o vínculo dependa de menos variáveis do que as coordenadas generalizadas do seu problema. De fato, é o que vai acontecer nesse caso. O vínculo não vai depender do θ, ele será independente de θ. Mas da maneira como eu tinha escrito, eu não apenas tinha construído uma amarra com R e θ, como eu coloquei um vínculo entre R e θ em termos de uma outra coisa que é variável. Porque o L é variável enquanto a partícula vai descendo. Isso é que não está certo. A sua lagrangiana não foi expressa num sistema de coordenadas em que o comprimento de arco seria uma coordenada de localização do objeto. O que é uma coordenada ou um conjunto de coordenadas de localização para o seu objeto é o R e o θ. Então a equação de vínculo deve depender no máximo de R e de θ. Eventualmente, o vínculo até pode depender do tempo. É o chamado vínculo escleronômico. Isso é possível. Não tem problema que haja um vínculo que seja dependente do tempo, não. Mas ele não pode depender de outras variáveis
que não sejam as coordenadas generalizadas do seu problema. Então, se você escolheu mapear o seu problema em coordenadas polares, o vínculo, se existir, ele tem que ser expresso em coordenadas polares. Se é um vínculo em coordenadas, se é uma lagrangiana que você vai escrever em coordenadas esféricas, o vínculo ele tem que ser escrito em termos das coordenadas do sistema de coordenadas esféricas. Então é isso que fez com que essa equação fosse uma porcaria enquanto equação de vínculo na aula de segunda-feira. É o fato da sua lagrangiana não depender do L. Ela não depende do L. É por isso, então, que a gente não obteve sucesso na solução do problema em querer utilizar essa relação como relação de vínculo. Ela não é construída em termos das coordenadas generalizadas do meu problema, somente. Ela foi construída junto com em termos de uma outra variável, que é o tamanho do comprimento de arco, que não é uma variável que aparece no meu sistema de coordenadas polares. Tá certo? Por isso que essa equação não foi uma boa equação de vínculo. E aí, qual é a equação correta? Aí agora a gente chega na equação de vínculo correta. Que é o seguinte: você tem no seu problema a partícula localizada por uma coordenada radial Rzinho. Poderia ser que a superfície fosse tal que ela não fosse regular, como é no caso de uma esfera, de um círculo. E o R poderia ser variável. Mas nesse caso, o R não é variável, porque a partícula desliza exatamente em cima de uma superfície esférica ou circular. O vínculo, então, está imposto só na coordenada generalizada da radial. Afirmar que a partícula está presa à superfície da esfera é afirmar que o Rzinho é uma constante, que pela geometria do problema é igual ao raio da minha esfera. Então essa é a minha equação de vínculo. Ela está escrita somente em termos das coordenadas generalizadas que eu propus. Ah, ela não depende de θ. Não tem problema. Não há problema nenhum ela não depender do θ. Ela pode ter, o vínculo ele pode ser dependente de menos coordenadas que o número de coordenadas generalizadas que você possui. O que ele não pode é depender de mais coordenadas ou mais variáveis do que o número de coordenadas que você fixou. No nosso caso, eu tinha trabalhado, na minha primeira escolha como equação de vínculo, né, eu estava trabalhando com 3 coordenadas, porque o L é variável também. Então, bem, o L é amarrado com o R e com o θ, mas o L é variável. O problema é que a localização do meu objeto, de fato, em coordenadas polares, ela não se dá com o L, ela se dá por meio da distância radial e do ângulo polar, do ângulo θ. E aí, se o R é igual a Rzão, isso significa que eu poderia criar uma função de vínculo G, nesse caso, dependente exclusivamente de Rzinho, ela não dependeu de θ, que é uma função identicamente nula. Rzinho menos Rzão igual a zero. Essa é a equação de vínculo correta e uma justificativa que eu entendo ser melhor do que a que eu dei na segunda-feira. Entendeu? Eu acho que ela esclarece um pouco mais, e aí vocês comentem, por favor, se vocês conseguem entender isso melhor a partir de agora, a respeito da construção da equação de vínculo. Ela deve ser uma equação construída com as coordenadas que você impõe para localizar a posição do seu objeto. Na hora que eu tinha colocado aquela primeira equação como tentativa de equação de vínculo, eu meti aquela distância L no problema, mas eu não estou localizando a minha partícula com aquela distância L, aquele comprimento de arco. Então aquilo lá está correto? Tá, matematicamente está, mas conceitualmente está errado, porque eu não estou expressando a minha lagrangiana em termos daquele L, e sim em termos de R e de θ.
Com base nisso, eu queria, então, perguntar para vocês. Essa explicação torna a coisa um pouco mais clara, pelo menos para esse problema? Certeza. Sim. Sim, também. Ô, Edson, Pois não, Kevin. essa explicação que você deu, eu entendi, mas eu fiquei com outra dúvida sobre a equação de vínculo. Sim, Você escreveu ela como Rzinho menos Rzão. sim. Como que eu vou saber se é Rzinho menos Rzão ou o contrário, Rzão menos Rzinho? Porque na equação de Euler-Lagrange, quando você resolve, só aparece a derivada da função em relação a Rzinho, que pode dar 1, ou se você invertesse ali, poderia dar menos 1. Sim. De certa forma, ela mudaria o sentido da força de tensão que você obteve ao resolver a equação. Como que eu vou saber qual que é a correta? Na verdade, não existe uma regra fixa para isso mesmo não, sabe, Kevin? Então, realmente você poderia escrever Rzão menos Rzinho. Mas pensa bem, o que é variável no seu problema? Em tese, é o Rzinho. A distância radial, ela poderia ser feita variável. Não vai ser, pelo menos enquanto o objeto estiver preso na superfície da esfera. E enquanto ele está preso, o valor da coordenada generalizada Rzinho é fixo em um valor Rzão. Daí eu escrever Rzinho igual a Rzão, portanto, Rzinho menos Rzão igual a zero. Eu concordo com você que seria redundante escrever Rzão menos Rzinho. Mas veja, se você está chamando o Rzão de raio da esfera, o ideal, Kevin, num problema como esse, é igualar a coordenada, que em tese é variável, a uma constante. E apesar de parecer a mesma coisa, isso é diferente de igualar uma constante a uma variável. Entendeu? A constante é constante, sempre. Mas a variável pode ser feita constante. E será, pelo menos em uma parte do movimento. Mas o que vai acontecer no final das contas é que você vai inverter o sinal do multiplicador de Lagrange. Entendeu? Você também vai inverter o sinal do lambda. Então eu acredito que no final das contas, você vai chegar na mesma expressão para a força generalizada. Porque você vai trocar o sinal do lambda, mas você vai trocar... Porque veja só, como é que você vai introduzir o multiplicador de Lagrange na sua equação de Euler-Lagrange? Vai acontecer o seguinte: na hora que você escrever a equação de Euler-Lagrange para a direção radial, você vai ter o seguinte, você vai ter a derivada em relação ao tempo, da derivada da sua função lagrangiana em relação a R ponto, menos a derivada da lagrangiana em relação a R, menos lambda vezes a derivada da sua função de vínculo em relação a Rzinho, igual a zero. Essa é a equação de Euler-Lagrange que você teria. Concorda? Uma equação de vínculo, então você tem um multiplicador de Lagrange. Você concorda com isso? Sim. Veja só, o que provavelmente vai acontecer é o seguinte: se você escolhe a sua equação de vínculo como G de Rzinho igual a Rzinho menos Rzão, você vai ter que a derivada parcial de G em relação a Rzinho, ela vai ser igual a 1. E aí a sua equação de Euler-Lagrange ela vai ser igual a essa aqui. Você vai ter derivada da Lagrangiana em relação a R ponto, na sequência derivada em relação ao tempo, menos del L del R, menos lambda, igual a zero. Por outro lado, se eu tivesse escolhido a outra equação de vínculo que você imaginou que pudesse ser, então digamos que eu tivesse escrito o G de Rzinho como sendo Rzão menos Rzinho. Aí pode surgir uma ambiguidade, que é o seguinte: você vai ter a derivada de G em relação a Rzinho igual a menos 1. Aí, nesse caso, a sua equação de Euler-Lagrange para radial, ela vai ter uma modificação de um sinal.
Exatamente por conta de quê? Você introduz o termo de vínculo como menos o multiplicador de Lagrange vezes a derivada de G em relação a Rzinho. Caso a derivada de G em relação a Rzinho siga a sua proposta, você vai ganhar um sinal negativo que vai se combinar com esse sinal menos e você vai ter mais lambda ao invés de menos lambda na sua equação de movimento. Concorda? Sim. Mas, Kevin, o que você tem que tomar, o que você precisa apenas tomar cuidado é o seguinte: o lambda, em tese, ele é apenas uma constante. Então, colocar mais lambda, colocar menos lambda no final das contas, não é tão relevante. O que importa mesmo é a tua definição de força generalizada. Aí a força generalizada, a força de vínculo associada à coordenada Rzinho, que eu vou chamar de T de Rzinho, que vai ser, aliás, N, né? Vai ser uma força normal, uma normal na radial. Isso aqui vai ser igual a lambda vezes del G, del R. Isso aqui vai ser a sua reação normal ou a sua força de vínculo. O que vai acontecer, cara, é o seguinte: se você inverter o sinal do G como você propôs, você também vai inverter o sinal do multiplicador de Lagrange que você vai encontrar. A inversão dos dois sinais nessa multiplicação vai garantir que a sua reação normal tenha a mesma orientação no final das contas. Então o lambda também vai trocar de sinal. Pode ter certeza que vai. É que eu estava confundindo a interpretação, na verdade. Eu estava interpretando o lambda como a força, mas é o lambda vezes a derivada. É o lambda vezes a derivada. É porque, às vezes, a gente identifica a força de vínculo com o próprio multiplicador de Lagrange, porque é comum a derivada do vínculo em relação à coordenada dar 1. E aí, no final das contas, você encontra o próprio lambda como sendo a sua reação normal, a sua força de vínculo. Mas não, a rigor é o lambda vezes a derivada do vínculo em relação a R. Até por questões dimensionais, entendeu? O que vai ter unidade de força no final das contas, se você fizer uma análise dimensional do problema, é o produto do resultado da equação de vínculo do multiplicador de Lagrange pela derivada de G em relação a R, tá certo? Mas a força mesmo é tudo isso aqui no final das contas. Pode se confundir com o próprio multiplicador de Lagrange, caso o del G, del R for igual a 1 ou igual a menos 1. E é isso que vai acontecer, entendeu? Você vai, na sua proposta, você vai trocar o sinal do del G, del R, mas muito provavelmente vai haver uma inversão no sinal do lambda também. E aí a reação normal fica preservada, que é um produto das duas que realmente interessa. Tudo bem? Beleza. Beleza? Bem, posto isso, vocês querem que eu dê sequência na solução desse problema de novo? Não há problema nenhum, não. Se alguém ainda não entendeu a solução de segunda-feira, porque foi um pouco confusa, e a explicação do que eu fiz hoje nessa parte da aula, a gente pode retomar e terminar a segunda parte dele. É melhor do que vocês não entenderem o que vai acontecer. Por mim tá tranquilo, Edson, deu para entender. Pode seguir? Por mim também. Beleza? O problema dessas questões de vínculo é justamente definir o vínculo. É a parte que o resto é tudo de boa. Antes do vínculo, depois do vínculo, o problema é na hora de definir o vínculo. Que a gente se complica. Vínculos em mecânica, em especial no formalismo lagrangiano, hamiltoniano, é um capítulo à parte na história da mecânica e é uma linha de pesquisa separada dentro da mecânica, dentro dos sistemas dinâmicos. Quando o vínculo é holonômico, como é boa parte dos vínculos que a gente vai tratar, a coisa é de boa. Mas quando os vínculos são não holonômicos, são vínculos que você não consegue integrar ou vínculos expressos por uma desigualdade. Cara, esses vínculos dá pau para manga, mas dá muito pau, são muito difíceis de serem analisados. E como eu estou dizendo, isso é uma linha de pesquisa que ainda gera muita coisa na área de sistemas dinâmicos. Mas a sacada é essa.
O vínculo tem que ser construído entre as coordenadas que você utilizou para localizar as partículas do seu problema. Isso é que é o vínculo, tá certo? Qualquer outra variável, fora o tempo eventualmente pode participar, mas qualquer outra variável que você tenha que não sirva para localizar suas partículas, ela não deve fazer parte da equação de vínculo. E esse foi o equívoco que eu cometi no começo da aula de segunda-feira. Foi por isso que eu me embananei na solução do problema. Ok? Outra coisa também, porque tem o problema 14 do Goldstein, que é esse mesmo problema aqui, só que no lugar de uma partícula pontual é um corpo rígido, uma esfera, um disco, não lembro o que era. Sim. Tá rolando em cima do domo. Sim. Será se eu não poderia colocar um vínculo semelhante àquele comprimento de arco, só que também levando em consideração a rotação do meu corpo rígido também nas coordenadas, no caso é a coordenada R e o φ, que é o ângulo de rotação lá da minha esfera. Algo semelhante ao que foi feito no caso do plano inclinado. Eu posso estar enganado, eu tenho lembrança desse problema. Eu acho que nesse caso, Célio, você vai ter dois vínculos. Você tem um vínculo que é o seguinte: você precisa manter fixa a distância do centro de massa da esfera menor, que é o centro geométrico dela, em relação ao centro do hemisfério aonde o rolamento está acontecendo. Esse é um vínculo. Ele é de natureza geométrica. E tem um segundo vínculo, que é o que garante que o rolamento vai ser sem deslizamento. Que é esse que você mencionou. É o comprimento do arco descrito pela esfera ser igual ao produto do raio da esfera que está rolando pelo deslocamento angular que ela teve em cima da esfera maior. Esse é um segundo vínculo que você vai ter. Esse vínculo não foi levado em conta aqui porque a gente tratou o objeto como uma partícula. Então você não está levando em conta o movimento de rotação dele. Então eu tenho quase certeza, para a próxima aula eu posso preparar esse problema, porque ele é bonito, ele é interessante. Eu tenho quase certeza que são dois os vínculos para esse problema. Um para manter as distâncias do centro de uma esfera ao centro da outra como uma constante, e um outro vínculo para garantir que o rolamento é sem deslizamento. Não sei se você concorda. Concordo, sim. Sim, eu não tinha prestado atenção na questão do segundo vínculo e eu estava realmente confuso qual era o que eu ia utilizar. Se era a relação entre o ângulo de rolamento da esfera ou se era em relação ao centro da esfera. Pegar uma coordenada no centro da esfera. Também outro problema também dessa questão é o fato de a gente não ter metade de um hemisfério. Sim, é esfera em cima de esfera. Não é uma esfera completa, mas ela tá uma esfera mais um pedaço de uma que está enterrada no chão lá do problema. O Goldstein é um livro do demônio mesmo. Mas eu vou tentar preparar esse problema para a próxima aula. Você me manda um e-mail para eu me lembrar de preparar esse problema. Eu não lembro se eu tenho ele feito. Mas você me manda um e-mail, por favor? Que eu acho que vai ser legal discutir a solução desse problema em que dois vínculos têm que ser levados em conta para um único objeto. Você me manda? Eu mando. Beleza. Vamos fazer mais um exemplo rápido, então, para a gente fechar essa questão, gente, e dar sequência a um assunto que eu quero tratar com vocês. É outro exemplo, vamos dizer assim, trivial, no sentido de que é um exemplo que é bastante conhecido, pelo menos do ponto de vista newtoniano. E a gente já abordou esse problema sem vínculos. É a boa e velha máquina de Atwood. Então, vamos fazer mais um exemplo. Que é o seguinte: analise a máquina de Atwood pelo método dos multiplicadores de Lagrange.
conforme abaixo. Então, veja só. Você tem uma espécie de um suporte. Aqui você tem uma espécie de uma presilha que sustenta uma polia. E aí você tem um cabo que perpassa essa polia sustentando dois objetos. Então você tem um primeiro objeto, aqui do lado esquerdo, que tem uma massa M2. Você tem um segundo objeto que perpassa a polia do outro lado, que tem uma massa M1, tá certo? Bom, uma vez que você vai abordar esse problema por meio do formalismo lagrangiano, qual é a primeira coisa que você tem que pensar? Por mais simples ou mais fácil que seja o problema, a primeira coisa é você escolher um sistema de referência para você poder localizar o objeto. Esse seu sistema de referência, ele pode ser arbitrário. A Amanda, por exemplo, pode querer colocar o sistema de referência dela aqui em cima. Coloca o eixo X para cá, coloca o eixo Y para cá, alguma coisa assim. O CL pode querer colocar o sistema de referência dele aqui, no topo da polia. Mas nada me impede de colocar um sistema de referência orientado no centro da polia. Não tem problema nenhum. É uma questão de gosto. Localizar um ponto em relação ao qual você vai medir a posição dos seus objetos. E a medição da posição, nesse caso, ela vai ser puramente vertical. Nós estamos, pelo menos em princípio, supondo que os dois corpos eles vão se movimentar só na vertical. Certo? Qual é o vínculo existente nesse problema? A tensão no cabo? Não, essa vai ser a força de vínculo. Assim. O vínculo sempre é construído em relação O comprimento da corda. O comprimento da corda tem relação com o vínculo. O comprimento da corda, ele é fixo, certo? Então, se eu chamar de L como sendo o comprimento da minha corda, eu teria que esse L é uma constante nesse problema. Como que você vai escrever essa constante? Aí depende. Porque o ideal é você escrever essa constante em termos das coordenadas que você vai utilizar para poder localizar o seu objeto, porque essa é a ideia de vínculo. É você amarrar as coordenadas de localização. Uma não vive isoladamente da outra. Então, o que você poderia fazer é o seguinte. Digamos que você coloque o seu sistema de referência centrado aqui, no centro da sua polia. Então, nesse instante, a coordenada da altura desse objeto em relação a esse ponto seria representada por Y2. E a coordenada do objeto à direita em relação ao centro da polia seria igual Y1. Ah, e se eu quiser colocar aqui em cima, será que muda? A rigor não muda, não. Porque o comprimento de arco, de cabo que você tem aqui por cima da polia, ele é uma constante. Então, se eu colocasse o referencial aqui no topo da polia, eu poderia escrever o L como sendo Y2 mais Y1 mais uma constante que é metade do comprimento da polia. Polia no formato de um anel, algo assim, né? Eu teria Y1
mais Y2 mais π vezes o raio da polia, como sendo uma constante. Só que veja o seguinte, a sua equação de Euler-Lagrange, ela é uma equação que envolve, em essência, uma série de derivadas. Seja para a partícula 1 ou para a partícula 2, você vai fazer derivada em relação a y1, derivada em relação a y1 ponto. Para y2 você vai fazer uma derivada em relação a y1, uma outra derivada em relação a y2 ponto, enfim. Então eu quero dizer o seguinte, se eu coloco essa constante aqui em cima, esse comprimento que vale π vezes o raio da polia, na hora que eu construir a equação de Euler-Lagrange, para onde que essa constante vai? Ela vai para zero, porque ela vai ser derivada, né? Exatamente, ela desaparece. Ela desaparece. Por isso que, em princípio, não tem problema colocar essa constante, mas ela vai ser desnecessária. Porque ao tomar as equações de Euler-Lagrange, ela sempre vai ser derivada, portanto, ela vai ser eliminada. Da mesma maneira, se eu colocar o referencial aqui em cima, eu poderia colocar λ2, y2, perdão, mais y1, mais π vezes r, ou mais essa distância daqui até aqui em cima, ou do centro da polia até aqui em cima. Mas o comprimento desse eixo aqui também é fixo, é outra constante, que quando derivado nas equações de Euler-Lagrange, não vai nos interessar. O que importa mesmo é a distância da partícula até o centro da polia, tanto da partícula da esquerda quanto da partícula da direita. Por isso que parece ser vantajoso, mas não quer dizer que é obrigatório, colocar o seu referencial no centro da polia. Tá claro isso? Mas é o que eu vou fazer. Eu vou escolher um referencial no centro da polia, tá certo? Então, meu eixo Y ele vai ser centrado aqui no centro da polia. E o meu eixo X ele vai ser colocado também aqui no centro da polia. O centro da polia, para mim, que é o meu ponto de referência, vai ser o nível de energia potencial zero. Ou seja, é o ponto ao longo do qual, em relação ao qual as alturas vão ser medidas. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, o que vai ser a minha energia potencial gravitacional? Ela vai ser a energia potencial gravitacional do corpo 1 mais a energia potencial gravitacional do corpo 2. Como as alturas dos dois objetos estão abaixo do seu nível de referência, isso aqui seria mg vezes menos y2, ou menos mg y2, e mg y1 com y1 estando abaixo do nível de referência. Portanto, vai dar menos mg y1. Apenas um cuidado que aqui é a massa m2 e aqui é a massa m1. Essa é a expressão que eu utilizaria para eu poder escrever a minha energia potencial gravitacional. E a minha energia cinética? Eu tenho duas coordenadas de posição, portanto eu vou ter duas coordenadas de velocidade. Meio de m1 y1 ponto elevado ao quadrado, mais meio de m2 vezes y2 ponto elevado ao quadrado. Gente, vocês me deem um minutinho só. Eu vou fazer uma coisa rápida aqui, que é tentar evitar que a rede caia. Porque eu já descobri o que está acontecendo com essa rede. Por alguma razão, o firewall da UFSJ, ele faz a rede cair de hora em hora. Então, é até bom vocês me lembrarem em algum momento ao longo das aulas, para eu fazer um novo login. Porque ao fazer um novo login,
Eu não Aquela verificação com o CPF lá, né? Aquela verificação imbecil que é feita, cara. É. Aquela verificação, ela expira de tempos em tempos. É isso que está fazendo a rede cair. Não é um problema da rede em si, não. A rede tem os seus problemas também, mas não é isso que está fazendo a rede cair, não. É a maneira como o firewall é programado. Complicado. E aí, com isso, a nossa lagrangiana seria expressa como a diferença entre energia cinética e energia potencial. Ou meio de M1 Y1 ponto elevado ao quadrado, mais meio de M2 Y2 ponto elevado ao quadrado, menos M1 vezes G vezes Y1 menos M2 vezes G vezes Y2. Dá para construir a equação de Euler-Lagrange agora? Dá. Mas se eu construir a equação de Euler-Lagrange agora, eu não vou conseguir fazer a análise do problema via multiplicadores de Lagrange, porque eu ainda não construí a equação de vínculo. Ô, Edson, Pois não, Thiago? entre as duas energias aí estão negativas, então não muda É verdade. sinal, não? É verdade. Bem observado. Por conta do nível de potencial, muda sim, Thiago. Obrigado. Você tem razão. Então, eu agora vou construir qual é a minha equação de vínculo. O fato é o seguinte. Uma vez que a corda não pode desaparecer, a soma dos comprimentos da corda em relação ao centro da polia tem que ser uma constante. Então, você tem o seguinte. O Y1 mais Y2 menos uma certa... Mais, né, melhor dizendo. Mais. Ou melhor, Y1 mais Y2 tem que ser igual a uma certa constante K. A soma das duas alturas dá sempre o mesmo comprimento, no final das contas. Tá certo? Uma vez que o comprimento que está passando por cima da polia, por si só, é uma constante. Então, eu vou ter uma equação de vínculo que depende de duas variáveis. Y1 e Y2. Que é escrita como Y1 mais Y2 menos uma constante K igual a zero. Então, vejam como que isso é coerente com a discussão que a gente fez no esboço do problema anterior. Como que a equação de vínculo está sendo construída? Somente em termos das coordenadas que localizam o seu objeto. Tá certo? Nesse caso, é mais imediato que a localização está sendo feita em coordenadas cartesianas. Tá certo? Então, a partir de agora, a gente pode construir as duas versões para a equação de Euler-Lagrange. Antes que eu prossiga até esse ponto, alguma dúvida? Não. Tranquilo. Amanda, está aí? Então vamos lá. A equação de Euler-Lagrange para Y1. Derivada em relação ao tempo da derivada da sua lagrangiana em relação a Y1 ponto menos a derivada parcial da lagrangiana em relação a Y1 menos um multiplicador de Lagrange, lambda, vezes a derivada da função de vínculo em relação a essa coordenada Y1 igual a zero. Mas quem é seu vínculo? O vínculo ele foi expresso em função de Y1 e Y2. Ele vale Y1 mais Y2 menos uma constante K igual a zero. Tomar, então, a derivada da equação de vínculo em relação a Y1 me dá 1 como resultado. Então, o del F, del Y1, ele vai valer 1. Tá certo? Aí a gente vai ficar com o seguinte. Derivada em relação ao tempo da derivada da lagrangiana em relação a Y1 ponto. É só derivar Y1 ponto ao quadrado. Vai dar 2Y1 dividido por 2, vai dar M vezes Y1 ponto.
É o momento linear associado à primeira partícula, é a sua massa vezes a sua velocidade. Menos derivada da Lagrangiana em relação à própria coordenada y1. O y1 está presente aqui, ó, na energia potencial gravitacional do objeto 1. Sua derivada em relação a y1 é m1g. Menos lambda igual a zero. De onde a gente obtém m1 vezes y1, 2 pontos, menos m1 vezes g, menos lambda, igual a zero. Essa é a primeira equação de movimento que eu tenho. Então, repare que ela está... massa, m1 vezes y ponto é a segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Vai se relacionar com o peso e com uma força generalizada associada a um multiplicador de Lagrange. Esse lambda ele tem que ser determinado ainda. Ok? Essa é a primeira relação que a gente tem. Vamos passar agora para a equação do y2. Para y2 a gente tem o seguinte: derivada em relação ao tempo da derivada da Lagrangiana em relação a y2 ponto menos derivada parcial da Lagrangiana em relação a y2 menos lambda vezes a derivada da equação de vínculo em relação a y2 igual a zero. Se você volta na equação de vínculo, você observa que a derivada da equação de vínculo em relação a y2, ela também vai ser igual a 1. Não é G, né? É F. É o nome que eu dei para a equação de vínculo. Então, esse termo aqui, ele será feito igual a 1. A derivada da Lagrangiana em relação a y2 vai dar m2 vezes g. E a derivada de L em relação a y2 ponto dá m2 y2 ponto. Derivou em relação ao tempo, vai dar m2 y2 pontos. Antes era y2 2 pontos, tá certo? Antes era y2 ponto, que era massa vezes velocidade, agora vai ser massa vezes aceleração. Então vai ficar com massa vezes a aceleração do corpo 2 menos o peso do corpo 2, menos lambda, igual a zero. Ora, o que nós temos então? A gente tem um sistema formado pelas duas equações de movimento. M1, Y1, 2 pontos, menos M1 vezes G, menos lambda, igual a zero, e M2, Y2, 2 pontos, menos M2 vezes G, menos lambda, igual a zero. O que deve chamar a sua atenção nesse problema? Ele é um problema realmente muito simples, mas você tem que tomar cuidado na hora da sua solução. Você tem duas equações. E, em princípio, você tem 3 incógnitas. Você não sabe quem é o multiplicador de Lagrange lambda, você não sabe quem é o y1, 2 pontos, e você não sabe quem é o y2, 2 pontos. A aceleração do primeiro e segundo corpos, respectivamente. Ah, mas eu poderia multiplicar uma equação por menos 1 e aí eliminar o lambda. Pode. Aí você vai somar as duas equações para eliminar o lambda, você vai ficar com uma equação só. E duas incógnitas, pelo menos em tese. O y1, 2 pontos, e o y2, 2 pontos. O que está faltando? A equação de vínculo. O problema da equação de Euler-Lagrange sujeita a vínculos, no final das contas, é isso. O vínculo atua como mais uma equação que relaciona as suas variáveis
para você ter o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Então, a equação que está faltando a ser analisada é a equação de vínculo. É o f de x1, aliás, perdão, de y1, y2, que é igual a y1 mais y2 menos k, ser igual a zero. Tá, mas essa é uma equação para y1 e y2. E as minhas equações da segunda lei de Newton estão trabalhando com y1 2 pontos e y2 2 pontos. Acelerações, ao invés de posições, como aparecem nas equações de vínculo. Não tem problema. Você deriva a própria equação de vínculo. Você tem que y1 mais y2 vai ser igual a k. Então, se você derivar em relação ao tempo y1 mais y2, isso vai ser igual à derivada de k em relação ao tempo. Como k é uma constante, essa derivada é zero. A derivada de y1 em relação ao tempo, menos a derivada de y2 em relação ao tempo, é um resultado que eu obtenho a partir da equação de vínculo. O que isso aqui quer dizer para mim? Aquilo que é óbvio na máquina de Atwood, que as duas velocidades são opostas. São iguais em módulo, porque o cabo não permite que um objeto se movimente mais rápido que o outro. Mas elas têm sinais diferentes porque os objetos se movem em sentidos diferentes. Enquanto um sobe, o outro desce. Mas a minha equação de movimento trabalha com as acelerações, não com as velocidades. Beleza, deriva novamente. Já que as velocidades são iguais em módulo, mas opostas em sentido, o mesmo vai acontecer com a aceleração. O y1 2 pontos tem que ser igual a menos o y2 2 pontos. Construímos, então, uma relação entre as duas acelerações. Aí agora dá para a gente acabar de amarrar o problema. Vamos ficar, então, com o seguinte. Massa 1 vezes y1 2 pontos, menos m1 vezes g, menos lambda, igual a zero. Na segunda equação, massa 2 vezes o y2 é menos y1, 2 pontos, menos m2 vezes g, menos lambda, igual a zero. Agora você tem um sistema com duas equações e duas incógnitas. Usando a equação de vínculo, você reduziu o seu sistema em uma variável. Agora você tem como incógnitas o multiplicador de Lagrange e a aceleração y1, 2 pontos. Agora você pode subtrair as duas relações. Quando eu subtraio as duas relações, eu vou ficar com m1, y1, 2 pontos, menos m1 vezes g, menos lambda, menos a equação de baixo. Então, menos m2 vezes menos y1, 2 pontos. Menos esse termo, ou seja, mais m2 vezes g. E menos esse termo aqui. Tá certo? Menos com menos também vai dar mais lambda. Isso aqui tem que ser feito igual a zero. Ok? De imediato, o lambda, o multiplicador de Lagrange, é eliminado. Então veja que o que a gente vai obter na sequência não vai me permitir obter a força de tração no cabo, porque essa equação ela está eliminando a força de vínculo. Mas eu posso agora agrupar o y1 ponto, né? Eu vou ficar com m1 mais y2, y1, 2 pontos, menos com menos dá mais, né? Mais m2 vezes g, menos m1 vezes g, igual a zero. y1, 2 pontos, vai ser o quê? Transpondo todos os membros, os coeficientes para a direita. Massa do corpo 1 menos a massa do corpo 2,
ou seja, a diferença entre as duas massas, vezes a gravidade, dividido pela soma das massas. M1 mais M2. Essa é a aceleração. Exatamente a mesma aceleração que você obtém na máquina de Atwood por meio do formalismo newtoniano. Está obtido. O que você faz agora? Volta na equação de Euler-Lagrange para y1 ou para y2 para obter o lambda. Do lambda você vai tirar a força de vínculo. Então agora vamos usar. Eu vou chamar esse meu conjunto de equações aqui da seguinte maneira. Equação de movimento aqui vai ser a equação 1, aqui vai ser a equação 2, e essa aqui agora vai ser a equação 3. Então eu vou utilizar o 3 na equação 1, por exemplo. De onde eu vou obter M1, que multiplica a aceleração do primeiro corpo. M1 menos M2 sobre M1 mais M2. Menos massa do corpo 2 vezes a gravidade. Menos meu multiplicador de Lagrange igual a zero. Quem eu quero obter é o multiplicador de Lagrange, então eu vou isolá-lo. Ô, Edson, Pois não? eu acho que ele era M1G em vez de M2. Tá certo, que é a equação de movimento do corpo 1. Deixa eu só conferir aqui. Não, tá certo, que é M1 vezes Y1 menos M1, tá certinho. Beleza. Obrigado. Então aqui nós vamos ficar com o seguinte, né? M1 ao quadrado menos M1 vezes M2, tudo isso dividido por M1 mais M2. Se eu tirar o mínimo múltiplo comum, eu vou ficar com menos M1 que multiplica M1 mais M2 vezes a gravidade igual a lambda. E aqui esse termo também dividido por M1 mais M2. Nesse primeiro termo não está faltando um G, não? Tá, deixa eu ver, tá faltando um G, sim. Era o G que o Kevin tinha comentado aqui nesse primeiro termo aqui. Sim, tá certo. Aqui você quer dizer, né? Isso. Senão você vai ter unidade de massa, né? Nem vai ter unidade de aceleração, de força, né? No final das contas. Bem observado. De onde a gente pode concluir o seguinte. O termo M1 ao quadrado ele vai ser eliminado nas duas parcelas. Ele é positivo na primeira parcela, ele é negativo na segunda parcela. Aí vai sobrar o produto de M1 com M2, que vai ter o mesmo sinal nas duas parcelas. Então o lambda ele é igual a menos 2 vezes M1 vezes M2 sobre M1 mais M2 vezes a aceleração gravitacional. Esse aqui é seu multiplicador de Lagrange associado à força de tensão no cabo, que é a força de vínculo que você tem no problema. Então agora a gente vai calcular qual é a força de vínculo associada à lambda. Ora, a força de vínculo associada à lambda, que eu vou chamar de F lambda, ela é igual a lambda, que é o multiplicador de Lagrange, vezes a derivada da equação de vínculo em relação a Y1, né? Isso vai ser a força de tensão sentida no primeiro objeto. E algo parecido no segundo objeto, porém com um sinal trocado. Isso aqui me dá o quê? Menos 2, M1, M2, sobre M1 mais M2, vezes G.
está o próprio valor do lambda. Por quê? Porque a derivada da equação de vínculo em relação a y1, ela é simplesmente igual a 1. Então, a tensão no cabo, no primeiro objeto, ela é igual a menos 2, M1, M2, sobre M1 mais M2, vezes a gravidade. Então, está aí obtida a aceleração do conjunto e a força de vínculo existente nesse problema. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Podemos seguir? Pode. Bom, vamos entrar numa seara nova agora. Nós vamos fazer um breve apanhado sobre alguns princípios de conservação da mecânica. Hoje é provável que eu consiga fazer uma discussão apenas a respeito de um deles. Então é claro que a gente vai poder falar sobre conservação de energia, conservação do momento linear e conservação do momento angular, sob a ótica do formalismo lagrangiano. Mas hoje, em particular, eu quero dedicar essa primeira discussão à questão da conservação da energia, para a gente chegar numa quantidade nova muito importante para a gente, tá certo? Então, vamos lá, a gente vai começar a fazer, então, uma revisão sobre princípios de conservação. Bom, vamos começar a fazer uma análise sobre um sistema físico muito simples. Vamos imaginar uma partícula que está se movimentando num referencial inercial. Mas vamos imaginar que essa partícula move-se num referencial inercial com velocidade constante. Ora, é um fato que se a partícula possui velocidade constante num referencial que não é acelerado, ela está sujeita à primeira lei de Newton. A resultante das forças em cima dela tem que ser igual a zero. Portanto, o momento linear dessa partícula ele é uma quantidade conservada. Essa condição é dependente do tempo? Não. Não. Exceto se algum tipo de força atuar sobre essa partícula para que você mude o estado de movimento dela. Então, se você tem um intervalo de tempo bem definido, onde essa situação aqui acontece, ou seja, a partícula se move com velocidade constante em um referencial que não é acelerado, não importa qual seja o instante de tempo, você sempre vai conseguir fazer essa observação. Nós dizemos, nesse caso, que o tempo é uma quantidade que a gente chama de homogênea. No sentido de que, em qualquer instante de tempo que você fizer a medição do estado de movimento de uma partícula, nesse estado de movimento, tem que ser nesse estado, partícula se movimentando com velocidade constante no referencial inercial,
você sempre vai tirar as mesmas conclusões, independente do tempo. Então, o estado de movimento da partícula não se altera em relação ao tempo. Bom, o que isso implica? Isso implica, do ponto de vista lagrangiano, uma consequência. Se uma situação como essa aqui pode acontecer, ou seja, em cenários onde o tempo é tido como uma quantidade homogênea, o tempo ser homogêneo implica que a lagrangiana não vai poder depender explicitamente do tempo. Então, o que isso acarreta que a sua função lagrangiana não pode depender explicitamente do tempo. E daí? Daí o que vem na sequência. Quando eu falo não ter dependência explícita com o tempo, o que eu estou querendo dizer simplesmente é que na equação da lagrangiana não tem nenhuma parcela onde surge a variável tempo. Não quer dizer que coisas presentes lá na sua lagrangiana sejam independentes do tempo. Mas aí a dependência da lagrangiana com o tempo é indireta. Não existe um termo na lagrangiana que seja independente do tempo. Afirmar, então, que o L não depende explicitamente do tempo implica que a derivada parcial da sua lagrangiana em relação ao tempo é igual a zero. Mas e a derivada total? A derivada total é a derivada convencional, vamos dizer assim. Seria aquela derivada tomada para uma função de uma variável. Então, vamos tomar a derivada total de L em relação ao tempo. Vamos ver aonde isso vai nos levar. Ora, a sua lagrangiana depende basicamente de três quantidades. Ela depende de coordenadas de localização, que eu vou chamar de QI. Depende da variação dessas coordenadas de localização, ou seja, depende de velocidades generalizadas. E, eventualmente, ela pode depender do tempo. Em tese, ela poderia depender do tempo. Tá certo? Então, o QI aqui, para mim, cada QI representa uma coordenada generalizada. Cada QI ponto representa uma velocidade correspondente associada a essa coordenada QI. Pode ser que a lagrangiana, eventualmente, possa depender do tempo. Então, vamos calcular isso que nós estamos chamando de derivada total da lagrangiana em relação ao tempo. A derivada total é a derivada da função lagrangiana em relação ao tempo, como se ela não dependesse de outras variáveis. É um dl dt, não é igual a uma derivada parcial. Quando você vai fazer, então, a derivada da lagrangiana em relação ao tempo total, você vai ter que aplicar a regra da cadeia em cada parcela. Então, se eu for calcular a derivada da lagrangiana em relação ao tempo, eu vou ter, por exemplo, isso aqui. Isso vai me dar uma derivada da lagrangiana em relação à coordenada Q3, por exemplo, vezes a derivada ordinária da coordenada Q3
em relação ao tempo. Por que que uma derivada é parcial? Por que que a outra é uma derivada ordinária? A primeira é parcial porque a lagrangiana não depende apenas do Q3. Se é um sistema com muitas partículas, vai depender de Q1, de Q2, de Q3. Então você tem que contabilizar essa parcela pela regra da cadeia para cada variável que você tenha. E aí, para cada variável, como você está fazendo a derivada da lagrangiana em relação ao tempo, você precisa aplicar a regra da cadeia. Deriva o L em relação a uma coordenada de posição, depois deriva a coordenada de posição em relação ao tempo. Então, você vai ter mais coisas aqui ainda. Você vai ter um del L del Q2 vezes dQ2 dt. Mais derivada da lagrangiana em relação a Q1 vezes a derivada de Q1 em relação ao tempo. E assim por diante. Mas pode ser que a lagrangiana tenha uma dependência explícita com o tempo. O tempo aparece nas equações da sua lagrangiana. Então você ainda teria a derivada parcial do L em relação ao tempo. É esse cara aqui que a gente vai eliminar. Eu vou assumir que a lagrangiana não depende explicitamente do tempo. Então a sua derivada parcial em relação ao tempo é igual a zero. Vocês podem reparar que os termos dq3 dt, dq2 dt, dq1 dt e assim por diante, para quaisquer que sejam as suas coordenadas generalizadas, na verdade, cada um desses aqui é uma velocidade generalizada. Isso aqui é igual a um Q3 ponto, del L del Q2 é uma velocidade Q2 ponto, del L del Q1 é uma velocidade Q1 ponto. Então, a minha derivada total da função lagrangiana em relação ao tempo, ela é igual, no final das contas, a um somatório com um índice J, que vai de 1 até N, do que? Para cada parcela, eu tenho uma velocidade multiplicada pela derivada da lagrangiana em relação a uma certa coordenada. Então, isso aqui, de maneira geral, seria um Q ponto de ordem J vezes a derivada da sua lagrangiana em relação à coordenada J. Essa relação, ela reflete, vamos dizer assim, os anseios de todo mundo, né? No sentido de que ela permite escrever todos os termos dessa forma similar, tá certo? Poderia ter, como eu tinha colocado, um termo que dependesse explicitamente do tempo, mas não é o nosso objetivo, pelo menos por agora. Então essa seria a minha equação da derivada da lagrangiana em relação ao tempo. Agora vejam bem. Eu vou fazer um jogo entre essa relação e as relações de Euler-Lagrange. Edson, Pois não. não sei se eu me perdi, mas você fez a derivada total, então você tem a derivada em relação a Q e depois o Q em relação ao T. Isso. E em relação a Q ponto, não tem? Como é que é? Tem sim. Porque tá tem faltando sim. ali. Tá certo. Tem essa segunda parcela, você observou bem, Thomas. Eu fiz as derivadas somente para as coordenadas de posição, né? As coordenadas generalizadas, mas não fiz para as velocidades generalizadas. Então, além disso, eu ainda deveria somar, e aqui eu vou colocar de uma forma compacta, ok? Um somatório num índice J que vai de 1 até N, da derivada parcial da minha lagrangiana em relação a Q ponto J, ou seja, se deriva L em relação a Q ponto,
e na sequência deriva o Q ponto em relação ao tempo. Então agora vem uma derivada ordinária de Q ponto J em relação ao tempo. Aqui embaixo esse mesmo termo vai aparecer. Aqui vai ser igual a um somatório no índice que vai de 1 até N, de del L, del Q ponto J, vezes derivada de QPJ, derivada de Q ponto J em relação ao tempo. Então eu teria também essa parcela. A derivada explícita, né, do L em relação ao tempo, ela realmente vai dar 0. Tá bom? Ora, eu posso manipular essa relação e escrever derivada da minha lagrangiana em relação ao tempo menos um somatório num índice J que vai de 1 até N da derivada da minha lagrangiana em relação a QJ vezes Q ponto J menos a derivada da minha lagrangiana em relação a Q ponto J vezes a derivada total de Q ponto J em relação ao tempo. E o que dá para a gente fazer? Edson, Oi. não seria um mais dentro É mais. disso, gente, não? É, o menos foi colocado em evidência. Tá certo. Isso aqui tem que ser igual a 0. E o que dá para você perceber? Vejam só. Dá para escrever esse termo entre colchetes de uma forma talvez um pouco mais resumida. Como que a gente poderia fazer isso? Daria para escrever como uma derivada de um produto o primeiro termo. Eu não sei se dá de cara para você escrever como uma derivada de produto, Célio. Porque veja só. Você está derivando L em relação a QJ. Aqui você está derivando o L em relação a Q ponto J. Então não é o mesmo conjunto de variáveis que te permite escrever isso na forma de um produto, não. Nós, de fato, nós vamos chegar na derivada de um produto. Nesse aspecto eu concordo com você. Mas tem uma passagem que tem que ser feita antes, que é a seguinte. Antes de prosseguir e chegar nessa derivada de produto, convém retomar a equação de Euler-Lagrange. Veja bem o que vai acontecer na equação de Euler-Lagrange. Porque eu escreveria tudo como uma derivada de um produto e colocaria tudo dentro da mesmo colchete, a derivada de temporal. Eu concordo com você. Mas eu acho que tem uma manipulação que precisa ser feita antes. Porque isso aqui realmente tem a cara de tomar a derivada de uma função multiplicada pela segunda, depois você soma com a derivada em relação à segunda e preserva a primeira. Tem uma cara disso mesmo. Nesse aspecto eu não discordo de você, não. Mas eu acho que para você poder fechar uma derivada de produto em toda a sua glória, existe uma passagem que você tem que fazer antes, que é invocar a equação de Euler-Lagrange. Em que cenário? Tome a equação de Euler-Lagrange, pelo menos sem a presença de vínculos. Você tem que a derivada em relação a t, da derivada da lagrangiana em relação a Q ponto J, menos a derivada de L em relação a QJ, isso aqui é igual a 0. Concorda? Sim. Sim.
Então, daqui você tira que a derivada de L em relação a QJ tem que ser igual à derivada em relação ao tempo da derivada de L em relação a Q ponto J. O que nós estamos fazendo com isso? Eu estou obtendo uma expressão, Célio, escrita em termos de uma derivada em relação ao tempo para essa primeira derivada parcial aqui, que é a derivada da Lagrangiana em relação a QJ. Ela está sendo obtida nesse instante em termos de uma derivada total em relação ao tempo. E aí eu vou substituir esse resultado que eu encontrei agora na minha linha anterior, aonde eu estou construindo a derivada da Lagrangiana em relação ao tempo. Menos um somatório com um J indo de 1 até N, de del L del QJ. Quem é del L del QJ? É uma derivada em relação ao tempo da derivada da sua Lagrangiana em relação a Q ponto J, multiplicado pelo próprio Q ponto J, mais a derivada de L em relação a Q ponto J vezes a derivada total do próprio Q ponto J em relação ao tempo. Isso aqui igual a zero. E aí, Célio, agora eu consigo enxergar realmente a derivada de um produto começando a aparecer. Porque eu derivei uma função A e multipliquei por uma função B. Na sequência, somei com a própria função A multiplicada pela derivada da função B. É a derivada de um produto. Derivei a primeira, multipliquei pela segunda. Mais a primeira multiplicada pela derivada da segunda. Então, com a equação de Euler-Lagrange, eu poderia escrever esse negócio aqui como uma derivada em relação ao tempo de del L, del Q ponto J, vezes o próprio Q ponto J. Isso, aliás, minto, que o parêntese ficou na posição errada. Isso é a derivada em relação ao tempo de del L, del Q ponto J, vezes Q ponto J. E isso aqui é igual a zero. Você concorda, Célio, com essa passagem? Sim, deu para entender. Entendeu a necessidade de usar o Euler-Lagrange? Sim. Que aí é que você consegue, de fato, colocar a expressão dentro do colchete na forma de uma derivada de produto. Precisa usar a equação de Euler-Lagrange no meio do caminho. Entendeu? Entendi. O bonito disso tudo é o seguinte: qual é a vantagem de escrever esse segundo termo na forma de uma derivada de produto? É você perceber que agora você tem duas derivadas do produto. Eu poderia tranquilamente, uma vez que a soma das derivadas é a derivada das somas, eu posso colocar essa derivada aqui para fora e escrever isso aqui como a derivada em relação ao tempo da seguinte quantidade: L menos um somatório em J, indo de 1 até N, da derivada da sua Lagrangiana em relação a Q ponto J vezes Q ponto J. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ora, a derivada de uma coisa me dando como resultado zero faz com que essa coisa seja igual a quê? Uma constante. Isso aqui tem que ser igual a uma constante. Isso aí é o Hamiltoniano, né, Edson? A menos de um sinal. Isso aqui, na verdade, é menos, por definição,
isso é menos a hamiltoniana do seu sistema. O H, que é essa minha constante, ela é chamada de função hamiltoniana, ou hamiltoniana do sistema. E a hamiltoniana, ela é definida da seguinte maneira. Ela é igual a um somatório no índice J, que vai de 1 até N, varrendo todas as suas coordenadas generalizadas, de del L, del Q ponto J, vezes a velocidade generalizada Q ponto J, menos a minha lagrangiana. A derivada da lagrangiana em relação a Q ponto J é o que eu chamo de momento canônico, ou momento generalizado associado a QJ. Então, nós estamos aprendendo como que a gente constrói a hamiltoniana de um sistema de partículas, tá certo? A partir da lagrangiana desse sistema de partículas. Então, esse aqui é o momento generalizado, que eu vou chamar de PJ. Então, a minha hamiltoniana ela vai ser escrita como um somatório no índice J que vai de 1 até N, de PJ, Q ponto J, menos a minha lagrangiana. Ou PQ ponto menos L, alguma coisa desse tipo. Para quem já fez termodinâmica, no final das contas, o que nós fizemos se assemelha muito a uma transformação de Legendre. Quem já fez termodinâmica, né, ou física e estatística, deve ter visto um pouquinho de transformações de Legendre, que são transformações que você faz em cima de determinadas funções para obter outras, que obedecem condições de minimização e de maximização parecidas, né? Não vou entrar na seara da termodinâmica, não, mas isso aqui é uma transformação de Legendre para hamiltoniana. Porque, acho que, se não me engano, a menos de um sinal. Porque o momento canonicamente conjugado, o PJ, ele é a derivada da sua função lagrangiana em relação a Q ponto J. Faz uma transformação de Legendre aqui para mim. Quem está habituado com transformações de Legendre sabe que para construir a nova função, que eu vou chamar de Hzinho, isso aqui vai ser igual a essa função, que é a função L, menos o produto de PJ com QJ. Tem uma longa história do porquê que a transformação de Legendre é dada dessa forma. Só que isso aqui é a transformação de Legendre para um sistema de uma variável só. Quando é um sistema multivariável, você tem que somar em cima de todas as suas coordenadas. Repara que é exatamente o que você vai obter aqui, a menos de um sinalzinho, tá certo? Então eu vou ter uma função H', que vai ser L menos um somatório de J indo de 1 até N, de PJ QJ. Se você inverter esse sinal, você obtém a hamiltoniana, tá certo? Então, no final das contas, né, a menos de um sinal, a hamiltoniana pode ser entendida a partir de uma transformação de Legendre feita na equação do seu momento canonicamente conjugado à variável QJ. É assim que você tira a hamiltoniana. O que é a hamiltoniana? Aí são outros 500. O que a hamiltoniana pode ser vai depender de uma série de condições. Depende de 3 condições, basicamente. 3. Que a gente vai discutir ao longo das próximas aulas. Normalmente, nós gostamos de interpretar a hamiltoniana como sendo a energia do seu sistema de partículas. Isso é verdade quando 3 condições são obedecidas. Primeira delas, as equações de transformação de coordenadas de cartesianas para um outro sistema de coordenadas generalizadas não podem depender do tempo. A hamiltoniana tem que ser uma função quadrática nas velocidades. Ela só pode depender de termos de velocidades elevadas ao quadrado.
E as funções potencial não podem depender das velocidades. Se essas três condições são satisfeitas, você consegue provar que a hamiltoniana sempre é igual à energia do seu sistema de partículas. E isso é muito importante, porque isso acontece lá na mecânica quântica. Quando você vai escrever a hamiltoniana de um sistema quântico, pelo menos sistema sem dissipação, né? Quando você tem sistemas quânticos, que a gente chama de sistemas quânticos abertos, com efeitos de dissipação, aí você tem um problema de você ter coisas não conservativas no meio do caminho. Volta-se na mesma seara. Mas na mecânica quântica, vamos dizer assim, pé de boi convencional, isso sempre acontece. Os potenciais de interação entre as partículas, em geral, são dependentes só da posição. Pega o potencial coulombiano no átomo de hidrogênio. Só depende da posição. Qualquer que seja o sistema de coordenadas em que você vai escrever a sua hamiltoniana, as equações de transformação de coordenadas cartesianas para cilíndricas, esféricas na mecânica quântica não são dependentes do tempo. Em mecânica é muito comum você ter equação de transformação que vai depender do tempo. Depende muito qual é o problema que você está analisando. E a terceira condição são os potenciais não dependerem das velocidades. É o caso específico do... Aliás, a hamiltoniana depender, ser uma função quadrática das velocidades ou das coordenadas generalizadas. Lá na mecânica quântica isso sempre acontece. Então, lá na mecânica quântica, pelo menos usual, pelo menos naquilo que a gente aplica em estrutura eletrônica, estrutura da matéria, física da matéria condensada, e em muitas coisas em física de partículas, em geral, a hamiltoniana vai obedecer todos esses requisitos. Lá você vai tratar a hamiltoniana não como uma função, mas como um operador matemático, e o espectro de autovalores desse operador te dá o conjunto de energias que as suas partículas podem possuir, tá certo? Então, em perfeita consonância com o que é previsto na mecânica clássica. Mas na mecânica clássica tem uma discussão um pouco mais ampla, porque você pode ter coisas dissipativas no meio do caminho. A rigor, na mecânica quântica também pode. Você pode ter sistemas quânticos em que existe efeitos de dissipação. Mas não é usual quando você está fazendo física da matéria condensada ou física de partículas, por exemplo. Tá certo? Mas essa, para nós, é a definição de função hamiltoniana. A gente deve bater um bocado nisso aí ao longo das nossas próximas aulas. Tudo bem? Tudo bem. Ô, gente, por conta do horário, em relação ao que eu vou iniciar na sequência, eu já vou até encerrar por aqui, tá bem? Eu não vou dar prosseguimento a esse conteúdo, não. Na próxima aula, então, a gente vai retomar essa discussão da hamiltoniana, apresentar algumas propriedades que a hamiltoniana vai possuir, né? E daí adentrar um pouco mais nessa discussão acerca dos princípios de conservação. Tá joia? Por hoje, da minha parte, eu vou encerrar por aqui, então. Tá bem? Nossa, boa noite. Beleza, Célio. Um abração, viu, cara? Até segunda-feira. Boa noite. Boa noite, Amanda. Até mais, viu? Boa noite. Boa noite, Vitor. Até mais, cara. Ô, Edson, Fala, Kevin. já que você terminou um pouquinho mais cedo, você teria um tempinho para ver aquela dúvida que eu te enviei por e-mail há um certo tempo aí?